você só consegue preencher algo quando tem espaço. E quando o líder delega, ele se esvazia para preencher de quê? De uma outra responsabilidade. Meu nome é Sérgio Shell. A minha especialidade é desenvolver líderes de equipe. E o tema de hoje é o maior medo dos líderes sobrecarregados. Qual é o maior medo dos líderes sobrecarregados? À meia-noite eu buscarei tua alma. O maior medo dos líderes sobrecarregados é delegar. Se você está sobrecarregado, você tem medo de delegar. Brincadeiras à parte, delegare. Surge a palavra delegar de delegare. Olha, Shell, o que é isso? Vou anotar aqui. Devem de fora. Fora, legare, mandando no meu lugar. Mandado no meu lugar. Então, alguém de fora eu mando no meu lugar. Isso é delegar. Delegar é um convite. Você faz a alguém para assumir uma responsabilidade que antes era de outrem, ou seja, sua, ou de alguém. Inclusive, você pode delegar. Tem aqui uma pessoa e você chama a outra e fala, a partir de agora você vai assumir essa responsabilidade. É um convite. E aí é que está o problema. Se eu não faço bem um convite, eu não delego. Vocês já receberam um convite de uma festa que você manda mensagem para a pessoa e pergunta, onde vai ser a festa? Porque aqui no convite não tem um local. Então você recebe um convite e fala, olha, que horas é que vai ser o casamento? Vai ser que horas? Você esqueceu de colocar o horário. Então, quando você faz o convite para delegar alguma coisa de uma forma adequada, estou colocando nas entrelinhas, você começa o primeiro passo da delegação, que é convidar alguém para assumir uma responsabilidade que antes era de outrem. Só que o fato de você convidar não quer dizer que a pessoa aceitou. Quando você convida alguém, e aí é um outro problema do líder. Caramba, olha o ponto cego aí. Eu convido, mas o outro não aceita. Só que ele não diz que não aceita. Então você recebeu um convite para o meu casamento, mas você não falou que não iria. Você não falou nada. Tá vendo? E eu espero que você venha. E você não vem. Então você não aceitou o meu convite. Então, se eu convido alguém para assumir uma responsabilidade e o outro não aceita, você não deve delegar. E isso é um dos pontos. Ô, Shell, e se a pessoa não fala nada, mas começa a fazer? Lembra bem, para você validar o convite, quem você está convidando precisa confirmar que vai. Porque imagina só, no seu casamento você preparou para 300 pessoas, escolheu a dedo as pessoas, tá? Contratou buffet, contratou bebidas, arrumou tudo. Você conta com a presença daquela pessoa. E se aquela pessoa não vai, você vai tomar um prejuízo, porque você poderia ter convidado outra. Ok? Então, o convite precisa ser bem feito, com todos os elementos, e a pessoa precisa dar o aceite. Por quê? Isso é um dos maiores medos dos líderes sobrecarregados. Porque quando eu delego, eu fico vazio. Sim, eu fico nu. Literalmente, quando eu delego, eu fico nu. A responsabilidade que cabia a mim, agora eu não tenho mais. E agora? Quer ver uma coisa? Quando eu fui pedir a mão da minha atual esposa aos pais dela, a partir daquele momento que a minha esposa passou a ser minha esposa, ela deixa de estar na casa dos pais, e os pais ansiosos, meu Deus,
Agora eu entreguei a responsabilidade dela a ela mesma. A responsabilidade não a mim, tá, gente? Entregou a responsabilidade dela a ela mesma. E eu assisti a cena. Por que foi emocionante? Porque os pais naquele momento ficaram vazios. Olha que interessante. Vou usar essa metáfora aqui. Se você se casou ou tem alguém que vai se casar, perceba isso. Perceba como não é fácil para os pais liberar o filho para o casamento. Liberar a filha para o casamento. Fica um ninho vazio. Então, todas as vezes que você delega uma responsabilidade, você fica vazio. E isso gera medo. Quem reclama envenena o passado. Quem se queixa envenena o passado. O passado é, eu já fiz isso e não deu certo, eu já deleguei e não deu certo, eu já ensinei várias vezes e não funciona, eu tenho que assumir. E aí fica na queixa usando os 3 sons. Tem jeito não. De novo. Psh. Tá vendo? Esse é um sintoma. Quer ver outro? A dor de assumir antes de suportar. Eu vou ter a dor de delargar, né? De delargar não, de delegar, mas eu não quero. Eu não quero assumir essa dor. E aí sabe o que ele faz? Ele arruma uma desculpa. Minha equipe está despreparada. Eu que não estou preparado. E eu preciso, para delegar, também estar pronto. Vou voltar para o casamento. Antes do casamento eu preciso estar pronto, para depois fazer o convite. Mas você, líder, para poder delegar, presta atenção aqui, ó. Você precisa entender uma coisa. Que a sobrecarga, ela será reduzida com a delegação. A sua sobrecarga será reduzida com a sua delegação. E todo líder precisa ter tempo para pensar. E quando você delega, você começa a ganhar tempo para pensar. E eu vou colocar aqui agora uma pirâmide muito interessante. Você vai entender o porquê que é importante você, como líder, delegar para ter tempo para pensar. Pega bem isso aqui, ó. Ou você tem 80% do seu tempo para pensar, ou você tem 50% do seu tempo para pensar, ou você tem 20% do seu tempo para pensar. Shell, por que 80, 50, 20? Porque se você tem 80% do seu tempo para pensar, você está no estratégico. Se você tem somente 50, você está no tático. E se você tem somente 20, você está no operacional. Então, quanto mais eu tenho tempo para pensar, mais fácil é de eu delegar. Quanto menos tempo eu tenho para pensar, mais difícil é eu delegar. Caramba! Pegou isso? Aí você vai ver, Shell, eu estou no operacional. Ou eu estou até antes do operacional. Eu não estou tendo tempo para pensar. Por isso eu não consigo delegar. Aprenda a delegar. Shell, agora eu vou colocar uma coisa. Você só consegue preencher algo quando tem espaço. E quando o líder delega, ele se esvazia para preencher de quê? De uma outra responsabilidade. Olha que interessante. Não é ficar vazio para sempre. É por isso que quando os filhos casam, os pais querem ver os netos. E eles se preparam para ser avós. Isso numa família mais tradicional. Hoje as coisas estão mudadas. Eles se preparam para poder viajar, eles se preparam, mas é sempre para assumir uma nova responsabilidade, que não é a antiga. Então eu delego, me esvazio para ser preenchido com outra responsabilidade, não mais a mesma. Ok? Uma responsabilidade mais estratégica. Porque se eu não assumo a responsabilidade, eu fico no operacional. E se eu fico muito tempo no operacional, eu aumento minha sobrecarga. E se eu aumento minha sobrecarga, eu sinto lhe informar, mas depois da mente vem o corpo. Se a sua mente está para explodir, você está já doente, ansioso, depressivo, você vai começar logo, logo a ter sintomas corporais. E aí vem coluna, joelho, articulações, circulação, acne, cabelo, dentes,
olhos, vários sintomas no corpo. Fruto de quê? De uma dificuldade em delegar e ter mais tempo para pensar, para reduzir a sobrecarga e cuidar somente da carga que você suporta. Olha que louco isso. Olha que louco. Independente da quantidade de pessoas que você lidera. O Simar colocou aqui, ó, exatamente disso tudo. Quando o líder delega, ele terá mais tempo para se dedicar mais à sua equipe. Gente, a minha intenção aqui é de fazer com que você se torne um líder, uma líder equilibrada. Mas para isso, existem métodos. Método é o caminho para chegar a este objetivo. E por que líderes equilibrados? Porque nós estamos passando por várias crises, e o desequilibrado fica na crise. Ele não passa. Todos nós devemos passar pelas crises. Crise emocional, crise financeira, crise espiritual, crise social, crise profissional, crise mercadológica, econômica, crise política. Devemos passar. O líder equilibrado, ele passa. O líder desequilibrado, ele fica. E o problema é ficar na crise. Por quê? Porque você, além da crise ser com você, ela começa a reverberar para as pessoas próximas. Para a sua família, para os seus amigos, para a sua equipe, para a sua empresa. Em uma empresa em crise, o que acontece? Delegar para quem está preparado ou assumir a responsabilidade? Eu preciso delegar, mas a pessoa está despreparada. E aí? Eu delego para ele ou eu assumo a responsabilidade? Olha que pergunta show. Eu delego para quem está despreparado ou assumo a responsabilidade e não delego? Olha que dilema. Eu preciso delegar. Estou sobrecarregado. E aí? Eu delego a si mesmo? É o que muito está acontecendo. Porque é a forma de delegar que importa. Não é o delegar. Muda a forma. O método de delegar é a melhor saída. Delega, mas muda o método. Encontra uma outra forma. Shell, e qual é o melhor método? O método melhor do que o que você está fazendo. Qualquer mudança que você faz melhora o seu método na forma de delegar. Quer saber mais? Isso é muito mais do que um desafio. É um desafio, ao delegar, da redução da sobrecarga na sua liderança. Shell, existe alguma exceção para delegar? Claro! Quando o seu liderado não está pronto, você não pode delegar. Senão você vai arrumar uma sobrecarga maior. Lógico. Só que tem um detalhe. Isso eu preciso delegar. E o meu liderado não está pronto. Eu começo a aprontá-lo. Você precisa sacar o que você precisa delegar. Oh, preciso me livrar disso, para eu ter mais tempo para pensar. Eu preciso não ser mais responsável por isso. Eu preciso fazer um bom convite para a pessoa preparada. E ela tem que dizer o sim, eu estou pronto. E você perceber que ela está pronta. E aí você delega. Então, quando ele não está pronto, não delegue, mas não deixe de aprontá-lo. Quer ver outra coisa? Existe uma outra exceção. Quando você precisa fazer para avaliar o processo. E aí eu não delego. Eu preciso testar o processo. Sabe, uma vez eu vi um grande empresário que todo sábado ele ia para a loja vender. Para ele testar o processo. E ele fazia o papel de vendedor. Então, ele não delegava. Ele fazia. Para ele testar o processo. O processo não está legal, não está adequado. Quanto tempo? Pode durar um mês. Você assumir uma responsabilidade que é do outro para você testar o processo. Então, é uma exceção para a delegação. Quer ver outro? Quando o desafio da empresa é muito grande e por um pequeno período precisa da sua presença, que é algo fundamental para alcançar os objetivos. Vou dar um exemplo. Eu sou um supervisor. E a empresa precisa alcançar um objetivo porque teve uma grande oportunidade de um fornecedor e eu vou ter que cair para dentro para supervisionar e vender. 2 papéis. Por um tempo limitado, eu caio para dentro. Se eu continuo depois de um mês, né, sendo supervisor e vendedor, eu vou começar a me sobrecarregar. Então, por um tempo limitado e pequeno,
Você não deve delegar se há uma necessidade muito grande da empresa alcançar um objetivo e não tem uma outra forma que não seja você assumir essa responsabilidade. Por um tempo pequeno. Eu fiz uma viagem com a minha esposa e nós delegamos a função de pais aos nossos filhos, a minha sogra e a minha irmã. O que aconteceu? 7 dias de viagem. No 7º dia, para nós, tudo bem. Para eles que estavam aqui, meu Deus, quando é que vocês voltam? Tá vendo? Se a gente se estendesse lá no meio da viagem, olha, nós vamos ficar mais 7 dias, eles não iriam suportar. Porque é uma responsabilidade nossa, que eles passaram a assumir e que já foi deles um dia, quando eles eram somente pais. Entendeu? Entendeu isso? A metáfora da viagem? Tem um aluno do G8 Training. Hoje ele é supervisor comercial. E quando ele estava fazendo o G8 Training, o método, o G8 Training é uma formação em liderança. E esse supervisor, antes de fazer o G8, ele tinha uma grande dificuldade em cumprir o modelo de gestão da empresa, o modelo de gestão comercial. Ele não cumpria. O cumprir era o quê? Eu tinha que fazer o vendedor cumprir com os KPIs. Fazer o roteiro, fazer a visita, vender determinado produto a determinado cliente, cobrar desse cliente. O que ele fazia? Ele não cumpria com esse modelo. Porque quem tinha que fazer isso era o supervisor. Ele fazia no lugar do supervisor. Ele fazia no lugar do vendedor. Ele, supervisor, assumia o papel do vendedor. E ele dizia, olha a desculpa dele, a equipe não compra a ideia, Shell. Ela não compra a ideia desse modelo. E eu tenho que cumprir. Eu tenho que fazer. A equipe não cumpre, a equipe não comprou a ideia. Quando não se compra a ideia, existem várias responsabilidades aí, a da empresa, a do líder e a da equipe. A equipe resiste em comprar a ideia por quê? Porque a ideia não foi bem vendida, porque ela não foi bem estruturada. E isso não é culpa, é responsabilidade do supervisor e da empresa. Porque é muito fácil eu transferir a responsabilidade para a equipe não compra a ideia. Ele dizia que a equipe ela não comprava a ideia do modelo e ele tinha que cumprir o modelo, porque senão não alcançava a meta. Só que no final do mês ele estava sobrecarregado. Ele fugia dos treinamentos. Quando ele fez o G8 Training, ele encontrou uma melhor maneira para delegar o que de fato o vendedor precisava fazer. E ele passou a assumir o papel dele, que era de ter mais tempo para pensar. E hoje a equipe dele é a equipe que alcança metas. É uma equipe que fatura mais de 1 milhão por mês. Presta atenção aqui, ó. Você, pai, delega alguma coisa para o seu filho, mãe, delega alguma coisa para o seu filho. Tudo bem? E ele precisa cumprir isso. Você hoje já percebeu que com o passar do tempo, ele passa a assumir essa responsabilidade e você deixa essa responsabilidade apenas com ele? Esse é um objetivo do pai. De fazer com que o filho assuma as responsabilidades que era do pai. Tem um filho, a responsabilidade de comer é minha. Eu te dou na boca e te ensino a você comer sozinho. De atravessar a rua é minha. Eu te ensino a atravessar sozinho. Você já percebeu, pai, como é que é o processo de delegação? Agora pega essa. Qual é o conceito de liderança? É quem forma líderes. E se você, pai, tem filho, você sabe delegar. Você sabe delegar. Se o seu filho já assumiu uma responsabilidade que antes era sua, você já delegou. Só que eu sei que não é fácil. Eu sei que você quer continuar dando comida na boca. Mas nossos filhos nunca crescem, eu sei disso. Eu também sou pai. Tenho 2. Tem um vai fazer 9 e uma outra que vai fazer 15. Não é fácil. Mas, se tem uma responsabilidade que hoje ele assume que antes era sua, você delegou. E aí, como é que você se sente? Ah, Shell, eu sinto saudade. Não tem problema. Saudade é apenas um sentimento raso. Saudade. Eu tenho saudade de antes quando eu vendia. Eu tinha saudade de antes quando... Né? Inclusive tem um aluno do G8 que ele falou assim, Shell, eu tenho saudade de voltar a ser vendedor. E hoje eu sou supervisor, mas eu quero ser gerente. Ó,
Eu tenho vontade de estar aqui, mas eu quero vir para cá. Então fique somente com a saudade. Não fique com a vontade. E esse é o problema, quando eu tenho vontade de voltar a fazer o que era antes. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Vamos a um desafio? Eu quero convidar você para um desafio. Topa? Todos os dias, ou um exercício, ou uma dinâmica, hoje tem um desafio. Eu quero que você pense o que você precisa delegar e que não é fácil. Você como líder hoje, pensa na sua equipe, pensa no seu trabalho. O que você precisa delegar hoje? Precisa e que não é fácil. Eu quero que você pense. Pense aí. Não é fácil. Pensou? Ok. Agora imagine que você delegou essa tarefa. E ela não depende mais de você. Imagine que você delegou essa tarefa, que não é fácil. Não é fácil se livrar dela. Não é fácil fazer isso. Mas você conseguiu. Você conseguiu delegar o que não era fácil. Foi a tarefa que você pensou. Ok? Como é que você se sente? Qual é o sentimento que para aí agora em você? É um sentimento bom ou é um sentimento ruim? É uma sensação de alívio? Ai. Ou é uma sensação de desespero? Mas espera aí. Eu quero saber isso. Você pensa em algo que você precisa delegar que não é fácil. Imagine que você delegou. Não é mais você que faz. O que é que você sente? Algo bom ou algo ruim? É uma sensação de alívio ou é uma sensação de desespero? Se for de alívio, parabéns. Mas se for de desespero, já passou da hora de ser delegado. Se for de alívio, parabéns. Agora, se for de desespero, já passou. Tem alguma coisa aí. Tem uma coisinha aí enganchada, tem um cisco, tem um espinhozinho, uma farpa, tem uma farpinha no dedo. Bem aqui na falange. Quando você dobra, você sente. Tem uma farpinha aí. Se você se sentiu desesperado, já passou da hora de você delegar. Esse é o desafio. Tá? Tudo começa do pensar. E você agora ofereceu o seu tempo precioso para pensar em eliminar esse medo que tem todos os líderes sobrecarregados, que é o delegar. Mas não é somente isso. Eu preciso saber o como, Shell. Aqui eu mostrei para você, eu clareei para você a importância de você não ter medo. Não tenha medo de delegar. Você só precisa de uma boa estrutura. Só que eu quero te dizer que se você for só, talvez você alivie sua sobrecarga. Se você for só. Agora eu tenho certeza que se você for com, seja seus liderados, seja seus parceiros, aí sim eu tenho certeza que você vai começar a aliviar a sua sobrecarga. Não é mágica, é trabalho. Você sabia que para você estar sobrecarregado hoje deu muito trabalho? Então, claro que não é o mesmo trabalho tirar a sobrecarga, não. Não. O meu papel aqui é de estudar, testar, experimentar, cienciar para depois te oferecer. Foram mais de 872 líderes que eu atendi. E que todos eles hoje sabem lidar com a sobrecarga. E quando se sentem sobrecarregados, tem maneiras para reduzir essa sobrecarga. Por quê? Porque eles não querem continuar. Eles não querem se deformar, mudar a forma. Primeiro porque, se eu tenho um par que está comigo, nós juntos teremos visões complementares. Ou visões divergentes. Eu pensei nisso e você pensou naquilo. Eu concordo dessa forma e você concorda de outra. E isso é importante. Importante para você, importante para ele, importante para mim. Convide outras pessoas. O máximo que você puder. Vamos lá, vamos para um exercício simples e rápido, tá? Põe as suas duas mãos sobrepostas aqui no centro do corpo.
Duas mãos sobrepostas aqui no centro do corpo. Ok? Relaxa os ombros. Relaxa os ombros. E você vai fazer esse exercício aqui, ó. Inspira e joga a cabeça para trás. Expira, desce a cabeça para frente. E vai relaxando os ombros. Inspira, joga a cabeça para trás. Expira, pende a cabeça para frente. Inspira, enche o pulmão de ar, cabeça para trás. Expira, solta o ar, esvazia os pulmões, cabeça para frente. Inspirou, centraliza. Expirou, solta seus braços. Você se ofereceu agora para cuidar um pouco de você. A única coisa que você não deve delegar é o autocuidado. E muitos líderes estão delegando. Não faça isso. Cuidar de você é indelegável. É você que cuida de você mesmo. E nesse simples exercício, você cuidou de você. Tá bom? Quem tem filhos, dê atenção aos seus filhos agora. Quem está trabalhando, dê atenção ao seu trabalho. Tá? Quem está sozinho, dê atenção a você. Não delegue o seu autocuidado. Até o próximo conteúdo.